Olá, pessoal. Eu sou Mari Santos e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Esporte, o mais surf da ilha. Hoje nós vamos contar a história de um surfista que enfrentou os maiores desafios da sua vida e transformou isso em combustível para inspirar outras pessoas. Ele é surfista, para-atleta e um dos fundadores da Associação de Surf Sem Fronteiras. Um verdadeiro exemplo de coragem, resiliência e amor pelo mar. Com vocês, Fidel, o Mãozinha, seja bem-vindo. Olá, Mari, obrigado pelo convite. Muito Muito bacana. obrigado pela sua presença, Eu também fico tá? muito grato. Eu sempre acho bacana ter a oportunidade da gente dialogar, né, sobre o esporte, sobre a inclusão social da pessoa com deficiência e outros temas que vão surgindo aí, né? E assim, fala um pouco sobre a sua história. Você sofreu um acidente, né? Como é que foi isso na sua vida? Essa história, conta aqui pra gente. Então, eu sou paulistano, né? Nasci na capital, em São Paulo. Mãe e o pai é paraense, a mãe é mineira, né? E eles foram separados, eu já não me lembro de crescer e ver os dois ainda juntos, né? Muito pequenos, eles já se separaram. Então eu cresci um pouco pai, um pouco mãe, um pouco pra cá, um pouco pra lá, né? Mas conheci o surf com 12 anos de idade, perto dos 13, no litoral paulista, né? Em Boracéia. A gente ia muito pra Boracéia, tinha uma época que a gente acampava muito. E os amigos dos meus irmãos mais velhos que surfavam. E eu ficava ali em volta, tava com eles e tal. Um dia eu peguei a prancha e resolvi experimentar. E aí nunca mais parei, né? Ah, mas aí depois, aí o acidente foi quando? Então, aí que foi rodando a minha história. Eu morei no Guarujá há algum tempo. Lá eu encarnei mesmo com o esporte. O esporte me mordeu de um jeito que aí nunca mais abandonei. E aí a vida ela é muito louca, né? Porque tem que trabalhar, tem que aconselhar as coisas e tudo. E o surf era somente um hobby na época. Uhum. Então acabou que eu voltei para capital, aí teve outros problemas. Eu tive uma passagem no interior de São Paulo, fiquei longe do mar. E aí eu resolvi que eu queria mudar para um local onde eu pudesse surfar todos os dias antes de trabalhar ou pós meu trabalho. E foi que eu comecei a pesquisar, né? O litoral paulista estava um ápice de violência, né? Ainda hoje a gente sabe que tá bem Sim. complicado o litoral paulista, né, mano? E Rio de Janeiro eu nunca tive assim uma vontade de morar, né? Apesar de boas ondas, muito lugares lá com boas ondas. E acabou que Floripa foi uma coisa assim que quando bateu, falei, não, eu preciso ir conhecer, né? Aí eu vim para prestar o vestibular no ano de 2001, 2000. Perdi a prova. Já tava Hum. um trânsito, atrasou 8 minutos e tal. Aí frustração, né, cara? Volta para São Paulo, achou que ia passar na faculdade. Mas resolvi que eu ia vir morar aqui mesmo. E aí vim decidido, vendi as coisas que eu tinha lá em São Paulo. Cheguei por aqui, aí difícil emprego, teve várias situações. Eu montei uma lavanderia logo de início. Fiquei algum tempinho com a Lave Brothers, era um negócio informal e tal. Maravilha. E aí, de repente começou a surgir a internet via rádio na ilha, né? Foi uma virada de chave assim na minha vida e foi tipo um upzinho, assim, que eu tava muito trabalhando em qualquer emprego que aparecia e tal, e chegou essa oportunidade da gente fazer cursos, a gente aprender essa tecnologia. Era novidade total, só tinha internet em Florianópolis, quem tinha portabilidade da, da operadora, e era uma Uhum. casa em cada rua e tal, então bombou. A gente saiu instalando internet pra tudo quanto é canto. Isso antes do acidente. Isso antes do Aham. acidente. Aí em 2007 eu tava a caminho desse provedor Ah, na Lagoa da Conceição, no Osni Ortiga. Eu bati a moto na traseira de um carro e voei para contramão. E vinha um caminhão da Concap. E aí foi bravo, né? E me deixou essa sequela. Eu perdi os movimentos do braço esquerdo, né? Lesão de plexo braquial que chama, do membro superior esquerdo, com avulsão de raiz. Que aí tem na medula, onde passa os nervinhos, ele uhum. esgarçou todo assim, né? Só que eu tenho um irmão lindo, maravilhoso, que é fisioterapeuta, né? E ele estava inclusive passeando aqui, foi numa quarta-feira de cinzas.
E ele interviu no hospital, ele mexeu tudo lá para não amputarem o meu braço, porque ele acreditava muito na recuperação e tal, e a gente tomou esse caminho, né? A gente fez várias cirurgias, eu fiz 4 cirurgias, vários tratamentos, fisioterapia constante e tal. Durante uns 4 anos assim, eu fiquei bem focado na recuperação. Mas também queria voltar a surfar, não estava aguentando mais ficar, eu já estava em São Paulo para 8 meses já. 4 anos de reabilitação. Foi, mesmo voltando a andar de skate, surfando, o E tratamento a ainda cabeça, como continuava. estava na época, assim? Então, tu sabe que eu tenho assim uma. A gente fica triste, né? Eu sempre digo que a tristeza não é um sentimento existente, não dá pra você anular a tristeza, né? Mas dá pra você seguir contente, né? Porque um sorriso, uma música boa que te traz paz, né? Um canto de um pássaro, uma onda bonita quebrando, mesmo você no momento não podendo surfá-la. Tudo são coisas que me levou assim a pensar de que é um problema meu agora. Não dá para eu ficar fantasiando e escolhendo um caminho que vai amenizar isso. Só vai amenizar se eu enfrentar. Então, assim, de qualquer maneira, né, tudo isso que aconteceu contigo te ensinou, mudou muito a tua rotina, claro, mudou totalmente a tua rotina, mas também te ensinou uma forma diferente de ver a vida, né? E você Muito. se tornou referência para muitas pessoas, né, que acreditam que a superação não é só física, é sobre mente e sobre o coração, né? É, eu acho que a palavra superação e a pessoa com deficiência, ela tem vários detalhes, assim, né? Há muitas divergências, né? Porque quando você olha uma pessoa com deficiência num lugar de destaque, logo você liga à superação. Por quê? Porque a sociedade impõe que as pessoas com deficiências não vão chegar num lugar de destaque. E essa barreira eu acho que é uma das maiores que a gente enfrenta, né? Então, eu acredito que a deficiência hoje ela é uma característica humana, né? Então a sociedade, no modo geral, tem que ter atitudes inclusivas Uhum, e ambientes com acessíveis, certeza. porque aí a pessoa com deficiência ela vai desenvolver e vai chegar num nível talvez produtivo, sabe? Talvez com uma convivência melhor. E antes de tudo isso, né? O respeito que a gente tem que ter para com a pessoa. Porque, do modo geral, a sociedade, ao longo do tempo, ela criou uma barreira tão grande para as pessoas com deficiência que a própria pessoa com deficiência, quando ela se vê num mundo onde ela está vencendo, ela está conseguindo desenvolver, ela acredita nesse discurso de superação, né? O Fidel, ele não é, o Mãozinha não é uma história de superação. Ele é uma história de vida com muitas e muitas lutas e batalhas, né? E que conseguiu encontrar os seus caminhos, mesmo com tantas barreiras. Maravilha. E assim, existe um momento assim que ficou marcado para você na sua recuperação? Assim, quando você percebeu assim, eu quero seguir em frente, agora é hora de seguir em frente. É, então, eu já estava há muito tempo, já estava acho que quase, eu já tinha 4 anos já de fisioterapia e pilates e tudo a reabilitação. Eu comprei um aparelho para fazer terapia de choque em casa, para estimular os músculos e tal, e a Uhum. condição nervosa. Fiz cirurgia pro lado direito dos nervos com o lado esquerdo e aí ficava em cima disso, né? A cabeça sempre focada, esperando uma recuperação. E foi muito, assim, o pouco que eu recuperei foi muito significativo na questão da qualidade de vida, né? Porque eu sentia muitas dores e o pouquinho que fortaleceu dessa musculatura aliviou um pouco essas dores, né? E aí hoje eu faço uso do CBD, né? Que é uma indicação que alivia as dores neuropáticas agindo diretamente no sistema nervoso, né? Então é uma coisa muito eficiente para mim. Então eu tive um processo assim muito rápido de entender o que me aconteceu e o que eu tinha para viver dali para frente, né? E isso marcou um dia eu me olhei no espelho e a gente tem aquela conversa com Deus, né? Que queria entender o que estava acontecendo, que estava difícil compreender, mas tudo bem, é isso. Aí eu fui dormir muito triste. Eu lembro que eu chorei muito esse dia. E no outro dia eu acordei no mesmo espelho e falei, tá tudo certo, tá entendido, é assim que vai seguir, vamos pra cima.
Aquele processo de aceitação, né? Aí eu fiz na construção da minha casa, eu fiz uma pistinha de skate, que eu não aguentava mais ficar sem essa adrenalina do drop, né? Maravilha. Quem surfa acho que tem isso. E aí eu comecei a brincar de skate em casa e apareceu uma galera para conhecer a pista. Que Aí foi massa. um amigão meu, o Mad, começou a andar de skate lá e fez um monte de manobras e falou, mano, você fez um parque de diversão e tal, e pra mim era só pra dropar e imitar o surf. E aí eu comecei a andar de skate. Aí teve a pista na Costeira, que era nova nessa época, que foi 2010, 2011, eu tava numa constante com skate e pouco surf. Mas eu ia, tava começando a me adaptar no surf, o Leandro que me ajudou bastante, o Mano Bentes. Ele que me levou no meu primeiro retorno, assim, foi uma frustração pra mim, mas foi um momento de alegria também. Eu não consegui surfar, mas eu tive o contato com o mar, né? E ele que estava comigo, ele que levou a prancha, ele me ajudou bastante. E nesses momentos assim que foi importante para eu entender que a coisa tá no meu colo, entendeu? Vamos imaginar uma criança no teu colo, ela vai rir, ela vai chorar, ela vai adoecer, ela vai ficar forte, ela não vai querer comer, ela vai fazer de tudo. E eu tava com esse problema no meu colo e eu tinha que encarar ele, é meu, eu vou Você cuidar dele. transformou a dor em propósito. É isso, porque é aquilo também, assim, ó. Tem uma referência que eu peguei, inclusive em 2022, em Maracaípe, na seletiva, né? Na primeira seletiva para o Mundial. É o Michel. E ele abre a palestra dele perguntando que dia é hoje para cada um de vocês. Aí ficou todo mundo pensando, hoje é o dia tal, a data, hoje foi o dia não sei o que e tal, e ele no final respondeu que hoje era o dia mais feliz da vida dele. E aí ele explica que se acordou, tu tem mais uma oportunidade, né? E amanhã vamos fazer Exatamente. desse dia mais feliz. Então eu acho que isso é muito assim, condiz muito com o que eu acreditei nessa época, sem nem ter conhecimento dessa frase dessa pessoa na época, mas que me fez pensar muito assim, cara, tu vai dormir e acorda, mano. Entendeu? Acordou, tem que viver, irmão. Tem que ir atrás do que tu gosta, do que tu quer fazer, entendeu? E uma outra coisa que me faz muito refletir assim sobre a tua conduta durante o seu dia a dia, a relação com as pessoas. Cara, tu vai ficar velho, mano. Alguém vai ter que cuidar de você, tá ligado? Cuida bem de todas as pessoas, velho. Eu tenho um Isso mesmo. exemplo na minha família de uma pessoa muito querida que às vezes as pessoas brigam pra estar com a Sandrinha, né? Minha sogra. Que bom. Então, a gente tem que cativar isso, né? Ser amoroso, ser carinhoso, ser do bem, praticar o bem, para num dia que a gente tiver a necessidade das pessoas estar perto da gente, elas vão estar com Certeza. carinho, não por obrigação, né? A gente vai cultivando isso ao longo da vida e a gente acaba atraindo aquilo que a gente faz, né? O É que a gente isso. faz volta pra gente. Se a gente faz o bem volta. Se você faz o mal volta. É a lei do retorno, né? É Então, vamos fazer o isso. bem sempre, né? Sem olhar quem. É E é isso. isso. E aí, o que poderia ter sido, assim, uma destruição dos teus sonhos, você foi lá, virou a chave, deu a volta por cima e voltou pro mar, né? Como é que Então, foi o essa. lance, o lance do contato com o surf, ele foi muito ligado a essa empresa que eu trabalhava, esse provedor de internet. Era uma família de uma família de amigos, né? Pessoal do sul, de Taquari, de Santa Maria. E eles eram todos jovens, né? Só tinha um que era mais velho. E a gente foi criando uma amizade muito grande, eles faziam muito churrasco e tal, e eu botava maior pilha neles para surfar. E quando eu me acidentei, nossa, eles me ajudaram muito com a questão burocrática sobre o registro, que ainda não estava adequado com a situação. Eles mexeram até na questão da minha renda, num retroativo, para mim poder ter um afastamento com qualidade, que eu ia precisar de grana e tal. E quando eu retornei de São Paulo para Florianópolis, eles abriram as portas para eu trabalhar no escritório, para ajudar lá Uhum. dentro, com os boletos, com suporte técnico e tudo mais. Só que isso estava me fazendo mal lá dentro, né? Com menos de um mês que eu tava trabalhando, o meu gerente, que era um amigão nosso, o Tadeu, ele falou: Não, não tá legal pra ti, cara. De repente a gente precisa repensar e tal. E eles tinham um site
que era para fazer a propaganda dos produtos do provedor e da banda larga que eles ofereciam, e tinha uma parte voltada para o surf, que eles tinham ideia de pôr câmera ao vivo, tal, e aí não, no fim não deu muito certo as câmeras, mas aí tinha um boletim das ondas lá parado. E aí ele ofereceu pra mim, ele falou, pô, por que que tu faz 10 dias aqui pra nós? Se ficar legal, aí tu começa a fazer e tal. Pô, deu super certo. Maravilha. Aí eu fiz um curso de fotografia, né, pelo Show. estado, que o INSS ofereceu a condição de aposentadoria ou auxílio-doença, e você fazia um curso profissionalizante. Aí eu fiz fotografia com o André Cielski no Senac, comprei os equipamentos, tudo, e comecei a fazer fotografias de surf, cobrir os campeonatos mundiais que tinha na Praia Pronto. da Vila, e isso foi muito legal porque de 2009, comecinho de 2009 até 2012, assim, eu tinha uma relação muito grande com a FECA Surf, com o Aham. pessoal da imprensa da Isso te fez WSL, reconectar, né, com o o surf, João né? Carvalho, e a fotografia, ela me trouxe uma leitura de onda. Hoje, assim, eu ligo muito a minha performance a Que isso, maravilha. sabe? Inclusive, eu vou te falar aqui, já te adiantar aqui, o meu próximo convidado antes do Marcos, ele é fotógrafo profissional do surf, viajou já o mundo e a Europa, agora ele está pouco tempo aqui, tem 4 meses, e eu vou entrevistar ele. Ó, que legal, É, vai ter muita Murilo, coisa aí pra vai ter falar. Que também. legal, Eu acho bacana. um interessante sobre fotografia, né? Ah, Surf, porque hoje em dia todo mundo fotografa, todo mundo tem os equipamentos lá o no que surfando. diferencia muito o trabalho hoje, além do equipamento, eu acho que vai muito do olhar, né? O Exatamente, olhar o de olhar cada um. sensível, a sensibilidade. Eu tenho um fotógrafo assim de estimação, é um amigão meu. Até eu não tenho muitas fotos dele assim, mas do que eu acompanho no mundo do surf assim há algum tempo, o Márcio David, ele é fotógrafo do Oceano e às vezes eu olho uma foto assim, eu falo, nossa, deve ser do Márcio. Aí eu vou Já olhar, estava as é características, dele, né? por causa do olhar que ele tem, né, meu? É verdade. E assim, aí o que que o surf te ensinou sobre adaptação e, né, o que que o surf te ensinou sobre Então, isso? é muito legal essa pergunta, assim, porque o que que aconteceu comigo? Na minha alta médica, né, quando foi definida a minha deficiência, a perda dos movimentos e tal, eu acho que não só para mim, como todas as pessoas que algum dia se tornaram deficiência ao longo da vida, né, pessoas com deficiência, também deve ter ouvido isso. A alta médica, ela te coloca atrás de um computador, de uma mesa de baralho, de um dominó, de um xadrez, né? Eu ouvi muito assim, tu não vai mais conseguir surfar, jogar bola é muito perigoso. Nossa, skate é coisa de maluco, não faz, não. E aí a gente tem exemplos, né? E a Bethany Hamilton, que é aquela surfista que o tubarão comeu o braço dela, pô, a mina pega alta zona, né, mano? É, Vai sim. lá, pô, o tubarão comeu o braço dela. O paradigma desse, assim, Mais um ela exemplo, um foi lá, paradigma. rompeu uma barreira do mar, Que o bicho que barreira, né? tá lá embaixo nadando e Ela ela tá poderia ter, lá. ter vários traumas, não voltar nunca mais pro mar, né? O tubarão. Pô, aí, cara, como é que eu não vou surfar, meu? Como é que tudo isso que estão me falando pode ser verdade? Não, não há de ser. Eu vou dar um jeito. Então, a força que a gente tem de adaptação vai muito ligado ao que tem de vontade, né? Então, porque é fácil o Fidel falar assim, ah, eu tive uma força de vontade, eu fui lá e fiz minhas coisas, mas, cara, tem que olhar muito para dentro de você e ver com toda clareza, assim, se realmente tu quer vencer essas barreiras, né? Porque são barreiras, né? São barreiras do teu corpo, é um limite que você vai ter que descobrir, e são barreiras que você vai ter que vencer fora do teu corpo. Que aí é o que a sociedade te oferece e o que tu vai encontrar nos ambientes. E a mente, né? A força da mente, uma mente comanda tudo, né? Se tua A mente fala mente, assim, quem faz insistir é a mente. Se a tua mente fala assim, não desiste, tu vai desistir. aí Teu eu corpo não vai reagir. comecei a pensar em como fazer, né? Eu vi que com a tipóia ia ficar ruim de remar, Uhum. né? Teria que ser na lateral do corpo e tudo. Foi onde eu arrumei essa adaptação de prender o braço na lateral com o zíper. Aí Ah. eu guardo ele dentro da roupa de borracha e fecho o zíper. Aí tu rema totalmente
tem que ser só, não tem muita escolha. Cara, Às eu vezes fico eu imaginando brinco com a furar onda, turma. como furar onda. Quando alguém tiver precisando de alguma Que coisa, adaptação. talvez eu possa ajudar. Tem que ver se eu não tô com a mão ocupada. Se tiver, mas senão eu dou uma mãozinha, eu brinco. Por isso que é mãozinha o apelido? Quem que você... Então, mãozinha foi a galera, o índio, o pessoal, o Ednei. E o legal é que você levou isso na diversão, né? Sim, sim. Não se ofendeu com É, isso. a gente sempre que tá surfando junto com essa galera ali na mole, na galeta, eu ficava do lado deles e tal, e eu perco muita onda, né? Às vezes eu vou remar na onda e Ah, é por não isso dá. mãozinha. Aí não. Aí eu falo, pô, dá um totó, meu, empurra eu, não sei o quê. Pô, quer uma mãozinha? Ele quer uma Ah, mãozinha, uma mãozinha. Aí daí pegou, né? surgiu, né? E pegou. Aí a galera brinca, é uma forma carinhosa deles brincar comigo e tal. Teve uma amiga minha esses dias que falou, ah, não gosto que te chamem assim e tal. Eu falei, ah, eu não ligo, Mas né, não era velho? nem por causa da deficiência, era mais por causa dessa situação aí. Isso, isso. E assim, a prancha é adaptada também? Eu sou. Então, quando eu comecei a surfar de novo, eu peguei uma prancha bem grande, né? Uma 9 pés, um pranchão. E comecei a me adaptar. Foi difícil no início, eu mal conseguia ficar em pé. E quando eu, quando eu comecei a evoluir mais, aí eu fui baixando o tamanho, né? Eu Hum. cheguei num Fan 7.3, depois eu passei para uma 6.3, aí foi para 6.0, cheguei numa 5.10, mas vi que faltava volume, um pouco de tamanho para ter um pouco mais de conforto. E a gente vai ficando mais velho também, né? E as Aí roupas, antigamente, quem confeccionavam era a Mormai, né? Que a roupa também é. essa adaptação que eu fiz, eu levei até a do Mormai, né? E eles acharam bacana, eles me deram uma força durante algum tempo. Uhum. Depois teve umas mudanças internas na Mormai, com umas partes burocráticas, e ficou difícil, porque o saque era em São Paulo. E aí eu tô do lado da fábrica, eu tinha que pegar a roupa aqui e mandar para São Paulo, para depois. Aí acabou que eu arrumei um outro apoio de uma marca local, que é a Neokai. Ela fez algumas roupas para mim há algum bom tempo já. Uhum. Só que a Neokai não tá mais nesse segmento. Faz algum tempo já que ele tá bem devagar nesse segmento e tal. E hoje a minha adaptação eu tô fazendo nas roupas da Free Surf, que é um apoiador meu de confecção, né? E eles também trabalham com a roupa de borracha. Eles me enviaram uma roupa de borracha sem adaptação. E eu levei numa costureira e ela fez a adaptação de acordo com o que eu pedi, né? Então, deixa aí esse alerta pra galera aí, as lojas, as fábricas de roupas de surf, de pesca, né? Vamos apoiar aí os nossos atletas na adaptação das roupas, né? Nas confecções aí. Tamo aí, né? É isso, tem que Não é se isso? ligar porque é uma tendência nova aí, galera. Tem uma galera do parasurf e do surf adaptado no estado, no Brasil. Agora em maio, dia 20 de maio, a gente foi para Pernambuco, Porto de Galinhas, mais de 60 atletas inscritos na seletiva para o Mundial do Parasurf. Então, o Brasil inteiro, o litoral todo tá tomado. Em algum lugar tu vai achar dois, três aí PCD com uma necessidade diferente de roupa, né? Com certeza aí, é um incentivando o outro e vai crescendo, cada vez mais esse número de atleta vai crescendo, né? E inclusive você foi um dos fundadores da Associação de Surf Sem Fronteira. Me conta mais sobre esse projeto, quando é que surgiu, como é que foi Então, isso? esse projeto tem muito a ver assim com a minha história como atleta, né? Porque eu pegava a onda, tava andando mais de skate nessa época do que surfando, em 2015. Aí um grande amigo meu, ele tá distante hoje, tá morando lá na Califórnia, o Robson Gaspari, o Bill. Ele tem uma lesão no braço direito, muito parecida com a minha. E ele bateu lá em casa, falou, cara, eu vi tu no Facebook. Tu pega a onda, tudo, eu fico em pé e a Feca Surf tá botando as baterias de surf adaptada e tal. Aí eu olhei, eu falei, pô, cara, teve uma época, moleque, que eu olhava os irmãos Matos lá no Guarujá, eu ficava maluco, né? Falava, putz, tem que ser atleta e tal, É. mas eu não tenho surf pra isso. Não, não, não. Cara, não é questão de ter surf, ele falou pra mim. Imagina que você pode mover um monte de vidas, velho. Uma galera que tá vendo nós tá super animado, querendo aparecer, querendo se destacar, querendo vir competir. Pô, tem um cara Sim. lá, não, lá em cima, lá em Pernambuco, o cara quebra. Aí eu falei, né? Ele falou, e tá tendo mundial, cara. Se tu olhar, tá tendo seletivas aí em vários estados. O Brasil escolhe a equipe e a gente tá batalhando pra gente fazer um ranking catarinense, brigar por essas vagas e tal.
Aí eu falei, pô, que interessante, né, velho? Porque aí tu sai do individualismo, tu tá fazendo já uma história coletiva e condizia muito com a minha cabeça, com o que eu tenho dentro de mim. Aí eu falei, pô, eu vou lá, vou participar. Aí foi bacana, ele ganhou, eu fiquei em segundo. Tinha uma única menina, que é a Marielle, ela tava lá em Esse Pernambuco foi o agora, primeiro campeonato, então, que teu. eu participei, foi na Aham. Joaquina em Já ficou 2015. em segundo lugar. Que Isso. massa. Aí a gente teve uma outra etapa em Imbituba, que é do circuito imbitubense, e lá sim a gente encontrou assim, a gente acho que estava em 12 pessoas com deficiência para participar do campeonato, nem todos iam participar, mas de repente a gente estava numa roda de 12 pessoas com deficiência falando de esporte, de surf, diversas deficiências, né, membros inferiores, superiores, intelectual, deficiente visual. E aí a gente, pô, ali surgiu uma ideia mais comigo e com o Bill, assim, que ficou mais consolidada, de que a gente tinha que fazer um movimento, né? Tava precisando falar de surf inclusivo, né? E Santa Catarina abrindo essas portas, o Brasil tendo uma comitiva e tal, a gente falou, não, é um momento. E aí a gente começou a procurar pessoas, né? Apareceu a Routier, que ela mobilizou bastante coisa documental, parte estrutural da associação. Aí apareceu a Ana, apareceu o Pablo, que é um outro atleta do surf adaptado. A gente consolidou uma diretoria, fizemos um estatuto e fomos atrás do Cisco Aranha, que é o pioneiro na questão do surf inclusivo, né? Ele começou a dar aula para um rapaz deficiente visual. E através desse rapaz ele desenvolveu pranchas Uhum. táteis e multifuncional, que a gente chama. É uma prancha que ela tem várias adaptações para qualquer tipo de deficiência. Então, entre a doação das pranchas que ele nos deu, ele trouxe uma palestra muito importante para nós na UFS, que a gente juntou uma galera para Massa demais. participar. O Rotary aqui de Florianópolis ajudou nós com uma tenda e com uma cadeira anfíbia. E o Cisco fez 4 aulas e workshops com nós durante um final de semana, Top, hein? capacitando uma turma que foi a base da formação do Surf Sem Fronteiras, né? Então a gente tem aí uma galera que vai se renovando, mas uma base sólida também. E a associação brilhou nas telinhas da Globo lá em 2018, com Ixi, aquela matéria irada lá, eu assisti. eu Da Sandra falo, Nenberg, né? Do programa Como aham, Será. sim, Cresceu, né? Também a teve a gente, premiação também do Guga Guga Kitter, Kitter, né? sim, sim. Finalistas, né? O que que acontece com o Surf Sem Fronteiras? Ele chegou com uma proposta muito bacana que é de tu trazer condições para a pessoa com deficiência se sentir capaz, né? Empoderar essas pessoas. Essa é a missão, né? Essa é a missão, de que as barreiras, né, as atitudes que não são inclusivas, os ambientes que não são acessíveis servem para a gente estar abrindo um diálogo para adequar esse Exatamente. espaço, né? Para que as pessoas tenham atitudes inclusivas e ambientes acessíveis. E assim, ainda existe, né, muitos desafios para percorrer, né, nesse Sim, caminho da sim. inclusão, né? Falamos de acessibilidade e inclusão no esporte, né? Como é que você acha que evoluiu ou precisa evoluir mais nesse aspecto aí da inclusão? Então, eu acho que hoje, por causa das informações mais instantâneas, né, a comunicação mais simples, a gente está tendo um progresso, mas ele engatinha muito, sabe? Eu acho que ainda a gente tem que construir muito. Eu falo uma coisa assim, vai ter gente que vai falar de novo, ele vai falar, mas eu Mas tem que sempre falar vou quantas falar. vezes for necessário, até mobilizar as Você pessoas. pensar na Paralimpíadas, né? A gente tem um time de basquete de cadeirantes que são recordistas de medalhas de ouro, de bronze, de prata, enfim. Se essa turma for aqui em Florianópolis, ali na Beira-Mar Norte, juntar e falar, vamos treinar, galera. Pelo menos 6 cadeirantes. Não consegue ir pro treino junto no transporte público. O ônibus, o transporte público, ele só leva uma pessoa com deficiência. Inclusive, essa é uma pergunta que eu ia fazer, né? O que que precisa mudar, né, para E ter aí, mais não, mas acessibilidade, é né? tão assim, é tão traumático pra mim. E é o poder público, né? Aí tu vê um Iniciativa ônibus do que poder só público. leva uma pessoa com deficiência, você assistir casos, que nem a gente assistiu num passado de uma amiga nossa, que ela tentando pegar o ônibus para ir pro trabalho na Beira-Mar Norte, não tinha nenhuma pessoa com deficiência, o elevador do ônibus estava funcionando, que nem sempre funciona, mas o motorista alegou que o ônibus estava muito lotado e que não ia dar para levar ela. E ela filmou o ônibus e mostrou que tinha um espaço no corredor vago, que as pessoas podiam ajudar,
chegar um pouco pro lado e ela, né, poder ir pro seu trabalho no horário, como todo cidadão com o seu direito. Então Então, falta então, é por isso que eu falo, tem muito progresso, né? Que nem no nosso lado esportivo, né? A gente viu um começo acho que em 2010 aí algo assim começar a profissionalizar, querer trazer uma parte mais profissional para o parasurf, para o atleta do surf com deficiência. Mas só em 2022, no Brasil, que a gente teve uma seletiva. A olha só. partir daí, a gente está tendo uma evolução muito grande no processo e tal, mas ainda falta muita adequação, Aí é muita né? E luta, o né? principal da evolução disso é as pessoas têm que entender isso, colocar as Consciência, pessoas com deficiência para participar de conversas, de formação, da conscientização das pessoas, organização, apoiadores, e né? isso. Você Patrocínio. vai fazer um evento para pessoas com deficiência e a área de atleta não é acessível, podia ser um problemão, né? Mas a gente está em construção, a gente está caminhando para um progresso, então a gente não pode fazer disso um problemão. A gente tem que fazer disso uma lição. Agora, será que a organização desse evento vai chamar a gente, vai ouvir as pessoas com deficiências para tal? Isso que é Exatamente. o problema. Hoje em dia a gente ainda ouve um presidente, um chefe de estado com frases capacitistas, né, com frases não alinhadas com respeito para com as pessoas com deficiência. Por quê? Porque não tem diálogo. Não tem diálogo. A mãe no ônibus vê uma pessoa com deficiência, o filho vai perguntar uma... "Psiu, nada, filho. É assim que lida, né? Tem, em vez de explicar, tem que conversar. O diálogo, ele abre grandes portas. É onde tu vai ter o entendimento. Igual quando falam da pessoa, a palavra superação ligada à pessoa com deficiência. Sim, É natural do ser humano isso, é na natural, cultura que é. a gente foi construída. Mas você concorda comigo que é que nem eu falei, eu vou morrer com o meu braço assim. Eu Sim, não vou superar a minha deficiência. Quando você fala do esporte, você vai adaptar a situação, né? E isso, continuar seguindo em né? frente. Quebrar as barreiras e seguir minha força ali, É botando para verdade. baixo. Quando a gente fala de esporte e superação, aí a gente pode ligar essa palavra a qualquer pessoa, não a com deficiência, né? É difícil tu ver o Medina tirar uma nota 10 e, ele se superou hoje, né? É Agora verdade. tu vê uma pessoa com deficiência É chegar na praia pra superou. surfar, nossa, que história de superação essa pessoa, né? É, então são Então, termos que a gente tem que mudar, mudar a nossa outro mentalidade também, discurso né? que eu sempre eu acho É importante clichê esse falar, discurso. a gente sempre ouve assim, né? Nossa, aí eu vejo vocês assim e fico pensando, né? Tem gente em casa reclamando, né? Com o braço, com as pernas. Cara, não É, tem que é, cuidar é. assim, não é pisando na dor, na história de alguém que tu vai É como se justificar a fosse malandragem do vitimizando, né? outro. Vitimizando também, né? É, e às vezes não é só a malandragem, é a falta de conhecimento mesmo, a falta de oportunidade, né? A falta de alguma instrução, né? Porque às vezes basta tu mostrar o caminho para a pessoa, Pronto, nossa, deixa. você vai dar uma volta, quando tu volta, tu fala, meu Deus, onde que a pessoa foi parar já? Eu mostrei só os 2 degraus, ela já subiu, É, tá lá no topo, é né? Como é que verdade. a gente vai determinar o limite de uma pessoa? Tem que deixar a pessoa se descobrir, né? Como que ela. Eu acho que o fator principal é esse, é você ter atitudes inclusivas, que vai trazer Exatamente. ambiente É, acessível, que é o que vai dar oportunidade para qualquer pessoa desenvolver. Um exemplo que eu uso é que nem a gente vem no estúdio, né? Tem que adequar a luz, microfone, posição, as cadeiras, tal. Tudo tem uhum, que estar muito bem adequado para que desenvolva bem o trabalho. Pessoa com deficiência precisa disso, precisa. dos ambientes adequados, as atitudes inclusivas, e ela vai desenvolvendo. Qualquer pessoa com deficiência tendo oportunidade, ela desenvolve. É oportunidade, é essa a palavra. Oportunidade, né? É oportunidade. Oportunidade para E, todos. e o cuidado que a gente tem que ter é assim, muito se faz por lei, Exato. porque somos obrigados. E esquecemos de olhar para dentro da gente e um dia você vai chegar nessa questão do assistencialismo. Alguém vai precisar empurrar a tua cadeira. Pode ser momentâneo, um pé quebrado, uma perna que pode ser a idade, né? Pode ser um caminho sem volta como o meu.
Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Porque quando a gente olha só para a parte da legislação, para adequar os espaços, bota uma rampinha, pô, vou ter que pôr um elevador. Ô, cara, né? Tu quer ter um ambiente com 2 andares e tu quer excluir as pessoas, ou tu Exatamente. quer ter um ambiente adequado para receber todo tipo de pessoa. Olha que muito engrandecedor, construtivo. Sim, com certeza. Onde que a gente vai chegar se a gente não der a mão um pro outro? Não... eu fico assim, ó. É muito triste tu acreditar que a gente tem guerra nos dias de hoje. Chega alguém lá por, sei lá, motivos N, não, tu vai lá e destrói tudo. Aí que acaba com as vidas, vamos matar, vamos invadir todo mundo. E o cidadão que tá ali do outro lado, ele tem que ir, cara. Como é que nos dias de hoje a gente não entendeu ainda que não existe etnia, não existe cor da pele, não existe diferença física? Isso, Somos todos seres isso humanos, mostra velho. que a humanidade tem que evoluir muito, muito, muito Se a ainda. gente colocasse tudo aqui dentro primeiro, para depois abrir o externo, né? Muita coisa ia ser diferente. Eu acho que a nossa luta da pessoa com deficiência, ela ia ter menos caminhos para percorrer, sabe? Com certeza. Mas é igual eu falo para minha turma, onde não tiver acessibilidade, a gente tem que ir. Então vamos continuar lutando, vamos continuar insistindo até a A gente luta não conseguir. para. A luta não para, E é tem que continuar. aprendizado constante, né? Falar de inclusão social da pessoa com deficiência são detalhes muito singelos, E não assim. adianta falar só uma vez ou outra, tem que falar isso todo dia, tem que todo tempo tem que estar lembrando, Antes de conscientizando. você se sentir obrigado a ter atitudes inclusivas e formar ambientes acessíveis, lembra que todas as pessoas têm por direito o mesmo que o teu. Exatamente. Se você conseguir, já que o coração não vai, você quer olhar para a legislação, o fator principal da legislação seria Quem esse. não vai pelo amor, vai pela dor, né? É assim. É assim. A seletiva já aconteceu, né? Do ISA Games 2026, CB Surf. Foi muito Foi bacana, bacana, gente. Foi. participou lá foi em Porto de Galinhas. Foi. A gente ficou uma semana lá. Eu queria agradecer Mas muito ao Márcio quer Melo. dizer que teve uma galera aí, então, né, com o Tem, PCD, né? tem. Então, Eu foi sei. muito bacana a evolução do processo em Santa Catarina, né? A gente batalhou muito para incluir a categoria nos circuitos locais. Uhum. E a gente batalhou muito para ter seletiva nacional. E aí tudo isso foi acontecendo. Agora, cadê recurso? Eu fiquei 3 anos longe do nacional por falta de apoio financeiro. Não tem condição. É, geralmente acontece no norte, né? Na Pernambuco, na Paraíba. E é caro ir para lá, sair aqui de Florianópolis para ir para lá. Então, queria muito ressaltar essa evolução que teve no trabalho que a FECA Surf vem fazendo, né? A Federação de Surf de Santa Catarina. Sim. Ela conseguiu recurso para levar uma equipe. Cara, a gente viajou com mais de 20 pessoas para Olha Pernambuco, que massa. pousada, Maravilha. né? Alimentação e transfer por nossa conta. Mas o pesado da viagem ficou por eles, né? A passagem e hospedagem e fez um time muito forte lá. A gente foi. Acho que tivemos 16 pódios e 8 atletas Porque assim, campeões. nós estamos aí, o surf está no topo, sempre esteve, mas hoje mais ainda, né, com a Brasil Store, essa galera toda aí que está fazendo. Então, tem que voltar a atenção para os PCDs também É, entrar nessa onda também vai virar junto. um esporte paralímpico em breve, né? A gente ainda não teve essa oportunidade. O Maravilha. surf recém entrou nas Vamos Olimpíadas, né? aguardar aí. Mas Uhum. tá tendo uma batalha, né? E acredito que isso muda bastante coisa em relação às verbas federais que vão. Mas o que seria mais interessante, além desse progresso que não tá breve, seria realmente as marcas de surf, né? Voltar mais para o mercado, não só para pessoa com deficiência. A gente vê vários atletas, velho, do surf profissional falando, Sim, cara, tu vai correr uma etapa e depois a fatura do teu cartão, sabe? Como é que tu vai pagar? Porque antes da etapa tu acredita que tu vai ganhar e aí vem a premiação em dinheiro, mas tu não ganha. Às vezes tu cai no primeiro round, né? Então, não só para as pessoas com deficiência, eu acho que o surf incentivo, né, para os atletas aí, né? e tem caminhos legais para isso, Tem, para tu fazer as coisas com que tu tenha lá depois um benefício do governo, um incentivo fiscal, algo do tipo, sabe? O que eu com vejo certeza. é que falta realmente iniciativas das empresas, né? Como antigamente a gente viu ter bastante, né? As marcas Hang Loose, Oakley, patrocinava Salt Salt.
tal. Só que também tem um detalhe, porque essas marcas também não estão muito bem às vezes, né? Precisa ter todo são camadas, né? São camadas, Mas eu verdade. acredito muito que assim, mesmo as empresas que não são dos segmentos do surf, olhar com mais carinho para essa parte, porque, cara, o surf, ele, além de ser um esporte que faz uma trajetória na vida da pessoa, né? Ele muda as direções de pensamento, ele empodera a pessoa, ele faz a pessoa acreditar muito nela mesma, porque é um mar, velho. Com Pra certeza. tu dropar uma ondinha, pra tu pegar uma onda, tu apanha do mar, velho. Tem que ter muita vontade, É tem que. resiliência, o mais ensina é resiliência. Então, assim, cara, além de tudo isso, o surf ele é um esporte que constrói cidadania, E né? tira muitos projetos sociais ligados ao surf, tirando a molecada da situação de vulnerabilidade, levando para o esporte. A Como é molecada que importante, poderá né? ser um futuro Gabriel Medina, Um que tem grande exemplo em potencial, Garopaba. precisa de Até incentivo. uma dica pro seu podcast aqui, tu convidar a Kali e o Yuri Gonçalves, que eles Pô, cuidam do Instituto Ser Humano boa, Surf boa, lá. vou convidar com certeza. Eles fazem um trabalho brilhante em Garopaba, com a comunidade local lá. Eles têm atividades de reforço escolar e tudo ligado ao surf. E bem bonito que o Yuri me falou que o que ele trabalha com essas crianças lá é que elas aprendam a amar o esporte, não ver dinheiro no esporte. Porque isso é um problema também. As pessoas já enxergarem o esporte como uma qualidade de vida rentável e tal, e vem a frustração. Vem a frustração, exatamente. Eu trabalho de motorista de Tem que. aplicativo, mas se eu não rodar meus dias todos ali na semana para levar o pão para dentro de casa, o surf me traz muita coisa, É muita bom coisa. e Eu tenho importante grande, isso, esse trabalho fazer com os atletas, a parte do equilíbrio, né? sim, E não deixar de estudar nunca, se isso. especializar e tal, mas ver Eu que sempre falo isso para os meus amigos que surfam, que querem aprender a surfar, ou que estão querendo virar competidor. Você tem que estar sempre com um plano B na manga, velho. Vai ainda mais hoje em fazendo dia, com esse negócio de influência digital, que todo mundo agora quer, ao isso. invés de ser amor pelo esporte, é influenciadores, é mídia e tal. Então Tem tem que que cuidar saber cuidar bem, bem dessa parte aí. filtrar bem o caminho que tu vai tomar, assim, mas tipo, o surf ele é um esporte muito bonito, é um esporte que tem que ter muita disciplina, muita saúde, né? É caro, porque pensa, ó, Os tu fazer, equipamentos, tudo. tu ter os equipamentos, tu ter uma alimentação boa, tu ter treino, aí o treino não é só dentro d'água, né? O treino dentro da água, ele não é eu vou lá surfar. O treino ideal para um atleta é uma videoanálise, um técnico. Nem toda eu não tenho, eu já tive, hoje eu não consigo ter um técnico, né? Um treino fora d'água é academia, É, é um hoje em dia, funcional, exatamente. entendeu? Esses Então, extras eu aí. sou muito grato por todos os apoios que eu tenho, né? Porque eu tenho essa qualidade de vida de poder treinar, de poder cuidar da minha saúde. Eu visto roupas legais, né? Nossa, eu sou muito, muito grato mesmo. Só que é igual eu falo, não é completo. O surf não vai te dar uma vida assim. É muito difícil tu viver só do surf. Para os atletas profissionais que não têm deficiência, que não são do parasurf, de modo geral. As Sim, eu tenho mulheres, observado. então, Mulheres, então, exatamente. eu tô assim, ó, muito, mas muito feliz mesmo de ver a nossa amiga Luana. A Luana Luana, a Silva Revenda tá Luana, brilhando, maravilhosa, é. tá com surf Ela é da assim, equipe do Marcos também, lá da Surfland. meu, ela evoluiu tanto assim nesses últimos tempos. O Aprimore, né? O Grilo, treinador fantástico, a metodologia de treino da Aprimore. Então, assim, o tão quanto é importante, né? Pô, a menina da elite mundial, aí agora ela conseguiu estar fazendo as mulheres brasileiras do surf ter, sabe, um caminho ali. O surf brasileiro, a CB Surf está movimentando muito bem hoje. Tive a oportunidade de trazê-la aqui um dia, Quem sabe, é bem né? possível, Vamos dar né? oportunidade para as mulheres aí, mostrar as mulheres Sim. no surf, que desde sempre E tem enfrentam as meninas dificuldades, né? novas, né, que A estão nova vindo aí, geração, né? é. Tem a Laura Halp, tem a Isso. Kiane. Sim, eu acompanho todos, eu sigo Essas todas elas. meninas estão. Tem a aqui de Garopaba que tá ganhando tudo, a Tainá A Hick, Tainá, né? Então ótimo. a gente tem um celeiro grande aí, se a gente for Temos. Nós falar, somos tem um a filha do celeiro, né, de Quatro. surf É, aqui, eu falo, formadores de Santa grandes atletas. Catarina é incrível. Eu vim do litoral Só, paulista, me radiquei em exatamente. Florianópolis, mas
sou muito grato ao estado de Santa Catarina pelo que me proporcionou com o surf. Então que meus amigos paulistanos não fiquem bravos comigo, mas hoje eu represento Lá Santa também, Catarina. né? Guarujá, Litoral Norte, lá também, Ubatuba, Eu aquela gosto que muito eu de sou de lá, lá. Também tem mas grandes atletas lá que tem, ó. surgiu de lá também, Lá né? é um palco O muito bom Pupo, por também. exemplo, o Pupo, o Miguel Pupo é lá de Itanhaém, nasceu em Itanhaém, Itanhaém. mas ele foi criado, acho que lá no Litoral Norte, né? É, acho que o Binho Nunes também, tem uma turma Viu? de Não tem lá uma turma? forte, meu, Tem, tem. tem. Não, o nosso litoral, acho Nosso que litoral é privilegiado, né? tem muita gente aí guerreira, forte aí, que representa muito bem o surf, né? Bom, eu iniciei um quadro aqui que se chama Café Expresso. É um bate-bola rápido, aí você responde o que vier na mente. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá? Preparado? Então, uma palavra que define sua trajetória. Inspiração. Um medo que você venceu. Se relacionar com as pessoas. Uma qualidade que mais te ajudou na superação. Puxa, essa aí é romper metas. Qual é a sua maior inspiração? Bethany Hamilton. Ótimo. Um sonho que ainda quer realizar. Um mundo mais inclusivo. Boa. Uma mensagem para quem está passando assim, por um momento difícil. Aceitar o sentimento da tristeza, colocar ele dentro do seu arquivinho aí, abrir sua gavetinha e ser contente, botar um sorriso no rosto e enfrentar os nossos problemas, que é só assim que as coisas melhoram. Se você pudesse tomar um café agora, assim, com quem seria? Putz, um café agora, com quem seria? Acho que com meu pai. Eu Maravilha. queria muito estar perto dele agora. Ele já não está mais nesse plano? O pai tá nesse plano, ele tá passando por um momento difícil agora, tá lutando aí contra um câncer. Nossa. Foi bem sucedido os passos que a gente deu aí. Eu acho que a recuperação dele tá breve aí pra gente ter grandes respostas. Mas ele tá no processo e esse processo ele é bem dolorido. E Imagino. desde que eu tava lá em Pernambuco, desde o começo do mês, que eu tô bem dividido com as minhas responsabilidades e o meu coração. Defina a Associação de Surf Sem Fronteiras em uma frase. Uma fábrica de sorriso que quebra no outside da barra pro mundo. Uma onda de amor. Belo corte vai dar, viu? Essa aí é boa, gostei. E o que significa inclusão para você? Cara, a inclusão social, né? Inclusão. Dar a mão pra todo mundo, né? Aceitar. A gente tem esse detalhe, é muito legal, assim. Não vai ser em uma palavra que eu vou falar, porque não dá, mas a gente trabalha a inclusão das pessoas com deficiência através do surf. E há 10 anos que eu venho trabalhando com o Surf Sem Fronteiras. E o que eu mais aprendi, por isso que eu falei que é um medo que eu venci, é relacionar com as pessoas. Porque as diferenças físicas a gente abraça, a gente põe de algum jeito, a gente dá, né? Agora as diferenças pessoais, né? A pessoa que é estourada, a pessoa que é muito sentimental, dramática, explosiva, aí feliz demais, e a gente tem que aprender a lidar com todas elas, porque quando você não soltar a mão de ninguém, aí realmente você fez, Julgar menos, né? Julgar menos e ser mais compreensivo uns com os outros. Entender que todo mundo tem suas falhas, tem seus erros. é isso. Estamos aqui para evoluir, né? Não para julgar ninguém, né? Não podemos soltar a mão de ninguém, É isso. Nossa, essa frase me comoveu. é verdade. É verdade. Agora, complete a frase: nunca desista de. Seus sonhos. É isso aí. Ah, muito bom. Bate-papo, ainda nós temos 11 minutos. Quer falar mais alguma coisa importante que você acha importante? Cara, é importante falar pra galera aí, ó, prestem atenção, galera. O Surf Sem Fronteiras, ele funciona de quintas e sábados na Barra da Lagoa, no restaurante Veredas Tropical. E a nossa rede social é a Surf Sem Fronteiras, o Instagram. O site é surfsemfronteiras.com.br. O meu Instagram tá Mãozinha Fidel, para quem quiser seguir, lá tem bastante coisa legal também. E fica o convite, você que quer ser voluntário do Surf Sem Fronteiras, não precisa saber surfar. A gente tem várias áreas de atuações, né? E
é muito bacana eu falar que é possível você começar a dar aula de surf sem saber surfar. No Surf Sem Fronteiras, isso é muito. Eu acho que temos um ou dois voluntários hoje que são referências, levam os alunos para o outside, mas não pegam onda, né? Então é muito possível. E fica o convite. Na temporada de pesca a gente está na Joaquina, né? Aos sábados e às quintas, das 8h30 ao meio-dia. Para quem quiser conhecer, é só fazer uma visita, fica o convite. Pronto aí, galera. Tá feito o convite aí. E não é só a equipe, tem psicólogos, né? Porque eu vi, tem, Sim, assisti a lá no gente YouTube. tem uma equipe grande lá, assim, na área da saúde, tem fisioterapeuta, educador físico, psicólogos, né? Temos salva-vidas civis também, que trabalham com os bombeiros e ajuda bastante a gente. E independente da sua formação, o Surf Sem Fronteiras ele tem no seu processo de abraçar todo mundo. Não é uma casa de caridade, de acolhimento, não é nada disso. É um movimento que luta pelo direito das pessoas com deficiência, trocando ideia, reeducando, sabe? Ouvindo as pessoas, entendendo o motivo de cada um, o porquê. E não vai ser assim da noite pro dia que a gente vai conseguir mudar. E crianças de quantos anos a partir? Não temos Não tem limite assim, de. tipo, geralmente os bebezinhos eles não vão É, tão não vão. cedo pro Sim. mar assim, mas é possível, assim, a gente não tem uma regra para isso, né, meu? Acho que é muito do bom senso. Chegar uma mãe lá com um bebê de 2 anos falar que quer E a colocar ele para associação surfar. aceita doações, ver como é que é. Isso, a gente aceita doação. Lá no nosso Instagram tem um linkzinho lá para você preencher o cadastro, virar voluntário ou cadastrar algum aluno. A gente trabalha com um número muito grande de alunos. Então a gente tem uma fila de espera que fica Aham. ali para cumprir a vaga de alguém que falta, Nossa, então né? é grande o número, É né? grande. A gente tem lá, assim, hoje em atividade, acho que uns 20 alunos. 20 alunos. E a fila de espera, a gente tinha mais de 60 pessoas ali que fica, sabe, trocando, uma hora vai um, uma hora vai outro. E de voluntariado, o grupo, a gente tem em média quase 200 pessoas. Mas não estão todos em atividade práticas lá, né? Mas é igual eu falei, existe várias áreas, né? Então você pode ajudar nós na parte das redes sociais, pode trabalhar na captação de recurso, pode Maravilha. trabalhar na manutenção da sede, equipamentos, tem várias áreas que pode estar sendo lá muito bem aproveitada aí. Show de bola. Então, tá, agradeço sua atenção de ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí, que eu sei que é bem corrido, né? Para você vir até aqui, né? Falar sobre essa ação tão importante, contar a sua história, contar a sua experiência, sua trajetória, que com certeza inspira muitas pessoas. Nós podemos ver que de lá, desde quando você começou, né, no Parasurf, até hoje a evolução, quantas pessoas você inspirou e Sim, continua inspirando, né? sim. Porque as pessoas olham para você e falam, ah, se ele é capaz, então eu também sou capaz. Eu também tenho força dentro de mim para conseguir, né? É engraçado tu falar isso. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia no parque de diversão. Tinha o Play Center lá em São Paulo, né? Eu já fui no Play E Center. aí os brinquedos que eram muito radical, assim e tal. Eu ficava na saída primeiro olhando como que a turma saía, né? Falei, não, vocês estão tudo saindo andando, não tá ninguém passando mal, então eu vou É aquele também. negócio, vai tu primeiro, para ver se eu. Não é É, assim, o incentivo é isso. Não, se ele for, eu vou então, também, porque sempre tem um que é mais medroso, né? Ah, aliás, o medo, né? Como que inclusive eu quero fazer essa pergunta sobre o medo, né? Assim, não te deu medo assim na primeira vez que você foi entrar no mar, no Adapta, não deu assim aquele, pô, medo, aquele friozinho na barriga? Como você superou esse medo? o lance do mar é o limite, né? A gente saber o nosso limite. Tipo, eu tinha uma conexão com o mar já antes do acidente e no dito popular tinha uma manha já, né? De mergulhar, de lidar com não respira embaixo d'água. É bem Então, assim. como eu tava assim numa questão de mais querer pegar a onda, eu não tive esse medo. O que foi assim que lidou com o meu emocional assim que foi um pouco pesado, mas que eu trabalhei bem, no negócio de depressão nunca passou perto, galera. Que maravilha. Isso aí é nossa cabeça tem que estar Que forte, galera. cabeça forte, né? Não pode dar espaço para isso, mas que eu ficava preocupado, a frustração de surfar como surfava antes.
Mas aí tu vê que tudo é processo. Tudo é processo. Porque esses dias eu ainda comentei com meus amigos, eu surfo muito melhor do que antes da lesão. Olha Antes da só. lesão, acho que Porque você acha que fala assim, agora eu tenho que ser exemplo, agora eu tenho que ir lá e fazer não, e o lance direito. de competição, Ah, né? sim. Aí eu tive um período de treinos com técnico e tal. Então tem uma evolução de performance aí, né? De Aham. estilo, postura em cima da Aí prancha. você se doa mais, né? E antes, como era só um hobby, né? Tu ia, surfava com a Só base free bem surf mesmo, né? aberta, pegava os De tubos qualquer jeito. caranguejo, era um estilo bem feio. Então eu brinco que hoje eu até surfo melhor que antes. Que antes, Então, né? Então, a questão do medo o medo tem que ter, ele é um mediador, né, do equilíbrio, tem que ter. Claro que você não pode deixar o medo te dominar, mas é. você tem que saber lidar com o medo, que nem surfista de ondas grandes, que nem né, qualquer Não, coisa. é o Então, é limite, o né? limite, entendeu? Tem mar que eu não entro, Que tipo, nem a questão do medo tem que ter um pouco, porque tem que respeitar é a o natureza, respeito. respeita o mar, o oceano, Eu né? tive Senão você algumas se joga. experiências assim que a coragem estava presente, aí entrou pro mar, mas na prática o bicho pegou, né? Aí vira o Aí bico, teve algumas tomou uns rola existências, lá. já é. Não é fácil vencer a arrebentação em alguns lugares. Eu tenho muita dificuldade de surfar no Morro das Pedras quando tem tamanho. Ela tem uma corrente, um buraco que segura muito, né? Eu sempre procuro as praias que tem costão, canalzinho para entrar, Ah, que já entra, ou já cai direto no site, né? isso, ou alguma corrente que te ajuda ali, os largamar, né? É isso aí. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Vou finalizar aqui. Agradeço mais uma vez a sua presença, Muito né? Pela obrigado. sua luta aí. Continue. Estamos juntos nessa caminhada aí. E vamos sim falar sobre esse tema mais vezes, Isso, né? Reforçar, né? Para a galera arrumar patrocínios, apoiadores, que é isso que nós precisamos, né? No é surf. isso. Fortalecer a comunidade do surf, Viva né? o surf para Viva todos, o surf para todos. Então, todo mundo pode surfar, tudo é possível, né? sem limitação. É isso aí. Gente, olá pessoal, estamos aqui encerrando o nosso episódio de hoje. Hoje nós conhecemos a história de um homem que nos mostra que as limitações não definem quem somos, né? Então, é superação, é resiliência, é coragem. E para você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, qualquer onda pode chegar até você, mas nem o modo como você surfa as ondas é o que vai te levar para frente, tá bom? Estamos encerrando nesse episódio de hoje. Se inscreva no canal Café Esportes, lá para poder acompanhar todo o conteúdo na íntegra. Nos vemos no próximo episódio com mais histórias que inspiram.